Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tulux e você está assistindo o Momento do Conceito. Nessa semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto que começamos lá na semana passada e hoje vamos falar sobre Era Viking. Então se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre essa história fantástica, segura aí que depois da vinheta a gente continua a nossa conversa. Beleza? Bom, vamos começar já desmistificando essa ideia de que o viking era agressivo, que só causava barbárie e destruição. Na verdade, esses relatos, que são de extrema agressividade, são resultados das impressões que os padres que tiveram seus mosteiros saqueados, especialmente naquela região da Inglaterra, relataram em documentos oficiais. O próprio termo viking significa aquele que sai em expedição para fazer comércio. E é esse desejo dos vikings de procurar tesouros, riquezas, que dá origem à chamada Era Viking, que acontece na Alta Idade Média e vai de 793, com a invasão viking ao mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, até aproximadamente o ano de 1066, quando o rei dinamarquês viking passa por um processo de cristianização que vai, obviamente, levar todo o reino viking à cristianização também. Um fato curioso que se refere à Era Viking é justamente o seu fim está ligado à cristianização da Dinamarca e da Escandinávia. Porém, o seu começo, alguns historiadores acreditam justamente a uma resposta dos povos nórdicos às três frentes políticas, ideológicas e econômicas que, de certa forma, incomodavam essa estabilidade nórdica, que era justamente o reino cristão de Carlos Magno, a expansão muçulmana pela Europa continental e as investidas do Império Bizantino pelo sudoeste da Europa. Essa estabilidade dos povos nórdicos ela é resultado justamente de uma estrutura social completamente diferente do restante da Europa. Enquanto a Europa toda estava organizada em estamentos, sem mobilidade social, os povos nórdicos eles se organizavam em aldeias e eram organizados de uma forma bastante democrática. A estrutura social nórdica ela era composta pelo homem livre, que era proprietário de terras, proprietário de navios, de barcos, pelos escravos, que eram a base da mão de obra, pelo lord, pelo earl, que era o chefe do povoado, da aldeia, e pela mulher, que nessa época, para os nórdicos, tinha uma importância gigantesca, tanto em questões políticas quanto em questões econômicas. Bom, os estudos sobre os povos nórdicos apontam que, além dessa estrutura democrática, existia um complexo sistema jurídico que organizava a vida desses povos e, inclusive, permitiam que as decisões coletivas fossem tomadas em assembleia. Veja bem, isso é muito importante porque essas decisões coletivas, que na verdade atingiam todo o povoado, elas acabavam, de certa forma, incentivando uma mudança de vida. Eu falei no vídeo anterior que a mitologia era regida pelo destino. E a vida social dos vikings também era direcionada pelo destino, porque em uma expedição em busca de tesouros e riqueza, uma pessoa mais pobre, um trabalhador livre mais pobre, ele poderia participar dessa expedição, conseguir uma riqueza e mudar a sua condição social. A organização das aldeias nórdicas na região da Dinamarca e da Escandinávia se dava justamente nos fiordes. E devido a essa circunstância, esses povos tiveram que desenvolver a navegação e aprimorar essa técnica cada vez mais. Isso foi crucial, porque com uma navegação cada vez mais eficaz, os vikings acabaram se tornando os grandes navegadores do Mar do Norte, e acabaram expandindo sua fronteira, impondo conquistas na Inglaterra, na França, na Península Ibérica, na Península Itálica e chegando até o Mar Mediterrâneo. É interessante notar essa dinâmica dos vikings com relação à conquista de novos territórios. O objetivo sempre era expandir e ter novas conquistas, mas na Inglaterra, especialmente, os vikings se estabeleceram lá governando parte da Inglaterra durante aproximadamente 200 anos. Associando então essas três questões fundamentais, a busca por riqueza, o desenvolvimento das técnicas de navegação e a organização social
fundamentada no destino, que permitia novas conquistas, os vikings passaram então a região da Inglaterra, né? Ultrapassaram essa fronteira, chegaram até a Groenlândia e depois chegaram até o Canadá, uma terra que eles, ao encontrar uvas, chamaram de Vinland, o que torna os vikings os primeiros europeus a pisarem em solo americano, isso por volta do ano 1000, né? Então vejam bem, a técnica dos vikings foi crucial para que eles se tornassem, 500 anos antes dos descobridores europeus, portugueses e espanhóis, os primeiros povos europeus a pisarem na América. Inclusive, os historiadores acreditam que o êxito de Américo Vespúcio na sua chegada à América se deve a um aprofundado estudo desse navegador às embarcações nórdicas, já que eles tinham o Quenhir para fazer comércio e a Longskip ou Langskip, né, como modelo de embarcação para guerra. Então, olha só, a herança viking, o legado viking se estende até o final do período medieval e a chegada dos europeus e colonização da América pelos europeus. Como eu disse lá no começo do vídeo, o final da chamada Era Viking se deu exatamente quando os reis nórdicos foram cristianizados. Por quê? Nesse momento que passaram a praticar a mesma religião dos demais povos da Europa, eles não poderiam mais impor conquistas militares a um irmão que professava a mesma fé. Então, compreendendo essa dinâmica, a Escandinávia e a Dinamarca deixam de ter o domínio da Europa a partir do momento que eles são impedidos ideologicamente de impor conquistas militares ao restante do continente. Restou então o legado cultural, tecnológico, mitológico que os vikings acabaram deixando para as sociedades que os sucederam. E assim nós encerramos esse momento do conceito. Eu me despeço de vocês mais uma vez, agradeço por terem ficado até aqui e até semana que vem. Valeu, gente!